Ser de luz, nesse vídeo eu vou te contar por que a psicologia, a psiquiatria, a medicina, a Igreja Católica e mais algumas religiões não acreditam em reencarnação, não acreditam que existe vida após a morte, que existe toda uma programação reencarnatória e tudo isso que a gente conhece. Então, ser de luz, no ano 553, existiu um imperador. O nome dele era Justiniano. Ele era casado com uma ex-cortesã que mandou matar ex-colegas de profissão, para que ninguém descobrisse o passado dela. E ela tinha muito medo das leis divinas sobressaírem, caírem sobre ela. Então ela pediu para o seu marido que decretasse uma lei que era proibido falar de encarnação, que não existia vida após a morte, que isso não existia. Porque ela pensou assim, que se ninguém souber, nada vai cair sobre mim, não vai ter uma punição. Quanto materialismo, né? Pensar que poderia passar a perna assim no plano espiritual. Mal sabia ela o que a aguardava. Então, ele chamou, os colegas, o pessoal lá, e criou uma lei em cima disso. O Concílio de Constantinopla. Vocês podem pesquisar isso, vai ter essa informação. Então, ele convidou alguns bispos, algumas pessoas do poder, que não acreditavam em reencarnação também, e convidou só os que não acreditavam em reencarnação. Como era a maioria, que foi ali, digamos que amedrontado por ele, sem opção. Eu tô no poder, vocês têm que fazer o que eu tô dizendo. Então, os que acreditavam em encarnação foram submetidos a aceitar isso também. E aí, então, no ano 553, estamos em 2022, por conta disso, se instalou essa dificuldade que nós temos de lidar com o plano espiritual, espíritos, outras dimensões, conexão espiritual, que só começou a ser desvelada há pouco tempo atrás, há 200 e poucos anos atrás, quando começou a surgir o espiritismo, quando Allan Kardec começou a reunir as informações que os espíritos estavam trazendo e começou a vir para o planeta Terra essa religião, essa doutrina, essa filosofia, essa ciência, que é o espiritismo. Olha quanto tempo aqui no Ocidente a gente passou submetido, desconectado com uma parte nossa, engaiolado, doutrinado, domesticado, tiraram uma parte nossa por conta de algo tão pequeno que uma pessoa queria esconder o passado sombrio dela. E aí o que acontece? Onde a gente quer chegar? Aqui no Ocidente, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, a filosofia, tudo isso surgiu nos primórdios da Igreja Católica. Então, é claro, se todos esses estudos, conhecimentos milenares como a medicina, a filosofia, se tudo veio surgindo dentro da política e da religião católica, então é claro que eles não introduzem a encarnação, porque eles não acreditam nela, por conta dessa história, por conta do passado de uma pessoa que não queria ser punida, que decretou essa lei que hoje reverbera em todos nós, dentro do nosso inconsciente coletivo, muito forte aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, a nossa base é católica. Muitas outras igrejas surgiram a partir dos conhecimentos da Igreja Católica. Então, nossa, hoje a gente tem muita religião, acho que tem para mais de 1000 religiões, para mais de 1000 igrejas aí, e muitas delas não acreditam em reencarnação, porque quando essas igrejas surgiram, a base de conhecimento que elas tinham era o que vinha na Bíblia que a Igreja Católica escreveu. Depois outras pessoas foram mudando, adaptando, estudando a verdade, voltando, historiadores, desvelando muitas verdades por aí. Mas essa é a razão da psicologia e da psiquiatria não falarem sobre reencarnação, não acreditarem nisso. E aí entra a psicoterapia reencarnacionista, que é o curso que eu estudo na Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista.
Esse curso ele é uma proposta de atualização para a psicologia, para a medicina e para a psiquiatria, principalmente para a psicologia e para a psiquiatria, que tratam do mental, do sutil, do emocional. E é tão importante ligar as questões espirituais a isso também. Por quê? Dentro da psicoterapia reencarnacionista, dentro do espiritismo, dentro dessas visões mais expansivas que integram tudo isso, a gente entende que a infância não é o início. Que a gente já nasce muitas vezes, que a gente já nasce sempre com uma personalidade congênita, com uma personalidade que às vezes não tinha nenhuma explicação por que nasce um psicopata dentro de uma família tão amorosa. Por quê? Qual é a explicação? Por que o meu filho tem tanto problema de autoestima, se sente tão inferior, sendo que não tem nenhuma razão evidente para ser assim? Por que o meu filho se tornou a pessoa que se tornou, se recebeu tanto amor e carinho? Ou por que uma pessoa nasceu numa situação tão miserável, tão horrível e se tornou uma pessoa boa? São muitas explicações que a gente só tem quando a gente volta e entende que somos seres eternos, vivendo experiências, que a nossa casca tem um prazo de validade, que nós trocamos de casca, mas que o conteúdo ele continua o mesmo e vai sendo desenvolvido, vai sendo lapidado. Nós vamos viver experiências diversas a fim de nos autoconhecer, de nos desenvolver, de ir diminuindo as nossas inferioridades e sobressaindo as nossas virtudes. E eu acho muito bonito que muitos profissionais da psicologia, da psiquiatria, da medicina estão despertando para isso. Infelizmente, algumas pessoas são muito egóicas e se limitam àquilo que eu aprendi como certo. E eu não olho para os lados, eu sou rígida, fixa nisso. Não existe outra verdade. E aí todo mundo acaba sofrendo, todo mundo acaba perdendo com isso. Mas existem profissionais belíssimos que estão abrindo o olhar, que estão expandindo e que com certeza vão criar uma nova forma de psicologia, uma nova forma de medicina, uma nova forma de psiquiatria. E muito, só para abrir um parêntese aqui, muito dos transtornos mentais e psicológicos, como esquizofrenia, bipolaridade, autismo, depressão, ansiedade, o que mais tem aí? A própria psicopatia, ataques, surtos, pessoas psicóticas, tudo isso tem explicações mais profundas. Não é porque simplesmente não é porque é genético, não é porque, sei lá, comeu alguma coisa que fez ficar assim. Tem explicações mais profundas. Tem uma explicação espiritual. Essa pessoa tem uma história antes disso. Muitas vezes esquizofrênicos são médiums. Bipolares estão obsediados e mudam o comportamento por conta disso. Ser de luz, se tu gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, compartilha com quem tu sabe que gosta desse tipo de conhecimento. Hoje a gente falou um pouquinho de história, mas eu acho muito importante para entender. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão!